Eu recebo o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade, como toda sexta-feira. O doutor está aqui com a gente. Doutor Aloísio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado, Júnior. Bom dia, Fernando, ouvintes e internautas. Comemorar aqui, quer dizer, a gente não comemora a morte, mas comemora a existência de uma pessoa que em algum momento deixa seu corpo físico. Hoje é dia da morte tanto de Newton, Isaac Newton, né, que foi o físico que percebeu a existência da gravidade. Tem a história da maçã caindo, mas é lógico que ele estudou muito mais porque está vendo uma maçã descendo, imaginando que ela estava sendo puxada pela gravidade da Terra, né? E Allan Kardec, que estabeleceu os critérios do espiritismo, né, que foi um dos conceitos da espiritualidade. São vários conceitos de espiritualidade, Isaac na física e Kardec na espiritualidade. E reforçando junto que a gente falou semana passada, você trouxe a questão do final de março, início de outono, importância a gente beber água, tá? O cálculo que a gente faz é que a gente tem que tomar entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia, né? Fora os atletas que têm que beber mais água. A água, ela não só faz com que as toxinas saiam mais pelo organismo, como o rim. Interessante isso, Júnior. O rim tem um hormônio que chama antidiurético. Puxa, mas se o rim é feito para poder produzir urina, como é que ele faz um antidiurético? Quando a bexiga está muito cheia, o que vai acontecer? Ela manda uma mensagem para o rim dizendo assim, olha, não cabe mais líquido aqui. Então ele começa a filtrar só sólido, por isso que a urina fica mais escura, às vezes até com mais cheiro. Então a água não só para as questões fisiológicas, mas para as questões estéticas. Quanto menos água a pessoa bebe, mais mochibenta ela fica. Mais com a pele caída. Entendi. Então, a gente precisa da água. E tem gente... Enquanto você vai falando, eu vou beber um golinho aqui. Dá um golinho, né? E tem gente, então, que não tem afinidade pela água. Então, você tem que beber água como remédio, tá? Os idosos, por exemplo, têm essa preguiça. Tem gente... Preguiça que eu falo, falta de aptidão, né? A gente fala assim, igual um papagaio. Porque você sabe que papagaio não bebe água? Papagaio não tem afinidade pela água, não. Não bebe água? É igual a quantidade de água que o camelo bebe. A quantidade homeopatiquíssima, né? Entendi. Então, temos que animar, tá, gente? Então, são mais ou menos... Beba água, Fernanda Vieira. Agora. O copinho de 180 ml, o copo lagoinha, né? Seria nessa faixa aí de 6 a 8 copos, distribuídos, não adianta você beber tudo de uma vez. E não beber muito de noite para não ter o risco, então, de levantar para fazer xixi e acabar caindo, porque a gente levanta meio tonto. Exatamente. Né? Doutor, a pergunta que não quer calar, rapidamente. Água demais mata a planta? Mata a planta. Então não pode tomar muita água também, não? Temos 2 estresses hídricos, o estresse que é da falta e o estresse que é do excesso. Então o excesso de água, há um risco de um excesso de água você até morrer por um desequilíbrio hidroeletrolítico, o sangue fica ralo e vaza das veias. Entendi. Então vamos com calma, gente, para beber a água, mas não é para beber demais, não. 2 litros, tá? Tá resolvido. Seguinte, maioria do Supremo vota para derrubar a prisão especial para quem tem curso superior. Doutora Aloísio, não tem direito mais não de cela especial. Então, eu penso que esse é um exemplo clássico, Júnior, de como a justiça pode legitimar uma injustiça. Por quê? Quando isso foi determinado, eu não sei exatamente a data quando isso entrou em vigor, né? Isso que eu falo, esse direito a mais para quem é formado, quem era capaz ou quem tinha possibilidade de formar na época? As classes mais altas, elites, as classes diferenciadas, as elites, né? Então, é uma clássica situação de que a injustiça é legitimada pela justiça, ou seja, você cria um mecanismo de protecionismo para alguns em detrimento de outros, né? Então, talvez esse seja o grande desafio da justiça, é ser uniforme, né? Ela é toda diferenciada, gente. A justiça, ela tem critérios, ela tem conceitos, e você vai ver que por trás, alguns explícitos e outros implícitos, o que tem é isso, privilégio para alguns, desmerecimento para outros, e uma maneira de manter essa estratificação social, como são as castas na Índia, né? Onde determinado tipo de pessoa que nasceu em determinado tipo de classe social, de família ou de casta, ela é tratada de forma totalmente diferente. Então, essa falta de verdadeira democracia ao lidar com as atitudes, porque o que a justiça julga são atitudes, são procedimentos, são formas que a pessoa age na sua vida, né? Então, eu acho que isso daí é muito benéfico, e até porque hoje, com o volume de faculdade que tem, com hoje imperando que no meu tempo de menino era visto com maus olhos e hoje nem tanto, que é o pagou, passou. Você tem dinheiro para pagar a mensalidade? Tem, então você está aprovado no meu vestibular, né?
vestibular, então passou a ser esse critério. Dá conta de pagar, tudo bem. Então, nesse caso, é que nem fila para idoso, né? Quando eu vou em algum lugar, eu entro na fila do não idoso, porque tem mais idoso do que... Entendi. Então, hoje tem tanta gente formada que periga ter mais gente formada do que não formada se você bobeasse no conjunto, né? Mas eu acho que é um procedimento completamente adequado e acho que tem mesmo que imperar essa igualdade entre todos os indivíduos no que diz respeito aos seus procedimentos, às suas atitudes diante da vida e diante do próximo. Pobre, lá de passado, demorou tanto para conseguir um diploma, para Mas ter não um foi para isso. É só você não cometer crime nenhum, tá, você até então não fez nada de errado. Não é daqui para frente que você vai começar a fazer Tomara coisa que não, errada. viu, doutor? Tomara que não. Você está protegido pelo seu modus operandi, pela sua maneira de ser. O meu cérebro já está no outro padrão vibracional. Entendi, tá certo. O doutor quer complementar essa história aí do privilégio? Pode falar, doutor. Na questão dos políticos, né? Quando foi criado esse mecanismo, é porque os políticos do executivo que assinam determinados documentos que foram apresentados por assessores, né? Pareceres técnicos, então ele assina meio no escuro. Então a ideia original era de que esses chamados crimes políticos por má condução administrativa seriam julgados de uma forma diferente, não pela justiça comum, mas sim por uma justiça diferenciada, porque tem uma peculiaridade no papel do chefe do executivo, quais seja prefeito, governador e presidente da República. Mas aí fez-se uma ampliação, Fernanda, e passou a qualquer político, seja do executivo ou do legislativo, que cometa um crime que não tem nada a ver com a sua prática da política, com a sua atividade política, passou a ter, então, essa proteção, passou a ter, então, esse tipo de, vamos dizer assim, de blindagem, que é absurdo, porque foi criada a lei para crimes políticos, que seria, então, malversão de fundos públicos e tal, mas não para você poder matar alguém e falar, não, eu sou político, eu não posso ser preso. Então, resumindo, o que o doutor está falando é o seguinte: como o político ele tem que, muitas vezes, tomar uma decisão que vai contra algumas pessoas, e isso pode voltar-se contra ele, para ele conseguir fazer aquilo sem medo, né, de tomar uma retaliação, ele teria essa liberdade, aliás, essa liberdade não, esse privilégio de não ser avaliado da mesma forma que os outros. É por isso que chama foro privilegiado, que vai ser julgado por juízes que têm uma visão que não é a visão do básico, mas é a visão mais específica da questão da condução, do papel do político no executivo. E aí o senhor não concorda com essa ampliação desse benefício para quem não está ali no executivo, né? Isso, e para atitudes que estão, então, totalmente fora da prática política do cotidiano. O sujeito faz um trem errado que não tem nada a ver com a sua função de político e isso aí o blinda, o protege, o isenta de consequências. Ou então eu ia jogar tanta coisa naquele ralo que eu acho que o ralo iria derreter, explodir dentro dos canos. Bastante produto químico lá para ver se... Exatamente. Eu estou achando que essa cobra está parecendo com o coelho que aparece no chapéu do mágico, né, na cartola do mágico. Primeiro, porque o ralo, ele tem uns buraquinhos que são finos, então ela teve que esmagrecer para depois ressurgir. E depois ela volta pelo mesmo buraquinho, né? Eu acho Não, doutor, peraí, mas não é possível que o senhor nunca teve um ralo lá que soltou na sua casa, aí você fica enrolando para mandar alguém consertar. Chique, não tem aqueles ralinhos que saem, não, já ficou um desses, né, Jonas? Olha lá, que soltou os parafusos, sabe? Aí você fica enrolando e não coloca de volta. Então, assim, tem uma coisa que é importante, que é a maioria dos ralos tem, hoje em dia, aquele que você roda e ele fecha. Então, você abre para quando você vai tomar banho. Isso. Fecha. Eu nunca vi isso, não, Jonas. Em casa é assim. Mas você tem risco de animais como baratas, né? Sim. Os próprios escorpiões menores que podem passar. Agora, uma cobra que é a grossura ali, sei lá se vocês têm, não é fake, sabe? Você vê, você viu o tamanho da cobra? Como é que passa no... Não, doutor, olha as imagens lá, é o que eu tô te falando, né? Soltou aquela... O ralinho é grande, tá do lado lá, tá vendo? Aí ela, soltou o buraco. Pois é. Aquela parte lá que você tem de metal ali, que ali é fininho mesmo, não tá encaixado tudo direito. Sabe quando toma banho, alguém chuta, aí fica pro lado, aí tá tudo liberado ali, o acesso, entendeu? Deu espaço pra cobra passar. Deve ser uma cobra d'água, não, doutor? Não, pelo tamanho dela, a cobra d'água é mais fininha, realmente ela não é grossa. E o cano de esgoto, geralmente, é aquele cano de 100, né? O Jonas está fazendo reforma na casa dele, ele sabe bem. Não é barato não, hein, Jonas?
E aí o cano de 100, né, passa uma cobra ali. São 10 centímetros, né? Exato. Ah, gente, eu não sei não, mas eu não tomaria. Ou então eu ia mandar soldar aquele ralinho ali, porque ele tá soltando fácil. Você chama um cara lá, solda o ralinho bem soldadinho pra não Mas aí ela entra pelo vaso sanitário. Nunca viu na Austrália? É verdade. Elas entram pro vaso sanitário. Tem que ver se é a região. Isso não, Rafaela. Eu vou sentar no vaso agora de noite. Nossa, eu gosto tanto de eu mexer no celular, ver as mensagens. Sentiu uma... Você estava gostando de mim, não está mais. Preocupar com o buraco do ralo é uma coisa, preocupar com o próprio buraco é muito mais complicado. Aí não. Mas, gente, fazer o seguinte, vamos pro intervalo, que essa conversa tem um caminho, né? Muito bom. Aí, a gente volta já. Nem sabe se... Porque lá é muito perereca, úmido, né? perereca, isso, lugar muito úmido. Esses animais gostam de lugares úmidos, né? Então, assim, eu lembro que a gente sempre tinha esse costume de entrar no banheiro, dar aquela vistoriada, se não tinha nenhuma perdida ali, porque ela ficava ou no box, assim, né, na parede, assim, do banheiro, ou no vaso. Pertinho dele ali, lugares úmidos. São dois animais que não ameaçam a gente em termos de risco de vida ou de ataque, né? Mas que são muito aflitivos, porque são animais de sangue frio, que são as lagartixas e as rãs, né? Os sapos, as pererecas, né? Então é aflitivo porque o negócio, né, é das coisas pior que tem, apesar de não ter risco de vida nenhum, a lagartixa que cai de cima do teto em cima de você, até você se ver livre daquilo ali, é terrível, né? Pois é. E eu lembro, assim, que a gente sempre encontrava um dos corajosos que tem na casa pra falar, vai lá e pega o bicho e tira e bota pra fora. Porque é isso, né, Júnior? Se você não pegar e colocar ele pra outro lugar, jogar no mato, algum lugar fora, longe da sua casa, a sensação de que uma hora ele vai aparecer de novo é grande, Fernanda, né? eu tenho um problema gigantesco com lagartixa. Aquelas da parede, aquelas branquinhas. Lá na roça a gente chamava aqui de calango, né? Mas na verdade eu descobri que aqui o pessoal fala lagartixa. É, porque calango é um bicho grande. Pra mim lá era calango. Mas enfim, é esse trem branquinho que dá na parede. Eu tenho pavor daquele bicho. Pavor. Porque minha avó contava uma história, doutor, Rafaela, Fernanda, e internauta, que uma família inteira morreu lá em Passatempo. A minha bisavó contava essa história porque a família colocou o pó de café, deixou tudo arrumadinho para tomar café no outro dia, correto? Quando foi passar, não percebeu que tinha caído uma lagartixa lá dentro. Meu Deus. E disse que o bicho é venenosozinho. E matou a família inteira. E essa história lá da minha primeira infância ficou na minha cabeça. Então eu tenho um pavor daquele bicho. Outro dia apareciam lá na minha casa, mas enquanto eu não tirei aquilo de dentro do meu quarto, eu não dormi, não. E se aquilo cair em mim, doutor? Pode matar, doutor, pior, lagartixa? reproduzir e virar uma família de lagartixa, né? Não, Fernanda, a quantidade de... Primeiro que ela não é um animal venenoso. Ela come insetos. Doutor, mas dá cobreiro, doutor. Lá na roça vocês falaram que dá cobreiro. A questão da doença de pele, o que é o cobreiro? É herpes, o herpes zoster, né? Então, nós humanos precisamos de explicar, mesmo que a explicação não seja exatamente a explicação verdadeira, para a gente ficar com, vamos ver, com mais tranquilidade, né? Mas a lagartixa, ela não tem um veneno, por exemplo assim, a cobra, assim, como é que chama? O escorpião, sim. Né? Você tem vários animais que são muito venenosos. Ou seja, a vovó mentiu pra mim. Não é mentiu. Que quem conta um conto aumenta um ponto. Como a história era antiga, né? Primeiro a pessoa teve dor de barriga por causa disso. Né? Aí depois, morreu. E aí depois foi todo mundo. Então essa ampliação não é mentira não, mas é essa coisa Mas são histórias boas de se contar, né, doutor? Fazer um trabalho como freelancer, ganham até mais. Mas isso tem que ser uma opção e não uma falta de opção também. Tem uma coisa importante, que é o fato de que um desempregado, a consequência não é só sobre ele, é sobre todo mundo que está no seu entorno, né? Então isso aí envolve um desdobramento e os números eles são muito frios, né? Eles dão uma referência, mas as consequências que a gente vai chamar de afetivas, de emocionais e psicológicas, óbvio, é muito maior. Agora, esse trimestre é um trimestre, Fernanda, que tem uma certa distorção, porque em dezembro você tem um boom de empregos para as vendas de Natal. E aí depois você tem uma queda grande, né? Assim como tem essa questão relacionada aos processos, a gente chama de sazonalidade, que nem é o inverno, o verão, então a gente tem que fazer aí esse noves fora, que não quer dizer que isso não seja um problema, esse desemprego desse primeiro trimestre, né? Que na verdade não é o primeiro trimestre, que pegou dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então é o último mês do ano passado, esses 2 primeiros meses, que tem mesmo um tipo de refresco nas vendas, aumenta um pouco nas praias, né, Fernanda? Que você mesmo foi uma consumidora, graças a Deus, né? Também estou precisando de consumir uma praia. Mas então, isso é muito importante, porque esses números, eles dão uma noção, mas a situação é muito mais complicada do que o número
mostra ali. Só para complementar, Júnior, a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.853. O resultado representa uma alta de 7,5% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Então, em um ano, melhorou a renda média do trabalhador, mas viver com R$ 2.853, imagina uma família de 4 pessoas. Aí você põe 9 fora do doutor ali e pensa na inflação também, não sei se teve algum aumento real nessa história toda, né? Mas tem um outro lado, por exemplo, o Pedrinho BH, do supermercado BH, mandou aqui, ó. Falou, aqui no BH a gente tem 1.500 vagas em aberto. E não consegue as pessoas para ocuparem essas vagas. Ele disse, ó, o EPA tem, Verde Mar tem, e também não acham ninguém para trabalhar. Então tem muita gente também que não está querendo o emprego, né? Prefere ir pro lado da MEI, porque talvez ganha mais, tem essa sensação que está ganhando mais um pouquinho, mas aquela segurança do fundo de garantia, da carteira assinada, do INSS também não tem. Então, enfim, tem gente desempregada, mas também tem vaga, né? Então é interessante essa relação, essa balança nessa história para a gente entender também como é que a economia está. Eu acho que é interessante e horrorizante, porque o comodismo é um vício. Você tem uma dependência química pelo não compromisso, entendeu? Não quero ter horário, não quero ter chefe, não quero ter obrigação, né? Então, esse é um tipo de atitude, é um tipo de funcionamento que, se a pessoa vai se acostumando e se acomodando, ela vai então fazer o quê? Vai estar usando do dinheiro de um pai, de um avô, de um esposo, de uma esposa. Então, tem aí uma coisa comportamental importante também, né? Que é essa questão da lei do menor esforço, né? E como a gente tem falado muito aqui, a cabeça vazia é a oficina do diabo mesmo, né? Ele instala 2 oficinas, uma de cada lado, e estimula elas a competir na produção de minhoca. Então, quanto mais à toa a pessoa está, não só menos dinheiro ela produz, mas mais pensamentos inadequados ela produz. Então, temos que ter cuidado, gente, porque esse negócio de ficar à toa, de ficar, como diz na gíria, de bobeira, vicia, se acostuma e depois você acomoda de uma tal maneira que surge a oportunidade, feito nós estamos vendo aí o número de possibilidades de vaga para emprego, e pensa, não vou mexer com isso não, é muito cansativo, não compensa. 2 horas de ônibus, ganha pouco. No final da conta, que o que entrou sai, então eu vou ficar aqui, mas o quê? Está fazendo algum tipo de parasitismo com alguém que está produzindo dinheiro. E tem dinheiro. outro lado também da turma que vicia no trabalho, né? Mas eu acho que esse assunto é para outro dia, né? Isso aí. Vamos deixar, porque a Rafaela falou que tinha 5 empregos numa época da vida. Já tive. Eu não vou nem te contar, Rafaela. É uma fuga, mas eu sou uma workaholic, eu já aceito. Né, doutor, você aceitar um emprego por menos de R$1.000, como é que faz? A gente tem um conceito, Fernando, que é a relação custo-benefício, né? Na relação custo-benefício, você faz essa conta do quanto que você se desgasta, o quanto que aquilo te consome e o quanto que aquilo te dá de retorno, né? Partindo do conceito que não existe solução simples, mas as escolhas adequadas, ou seja, as escolhas inteligentes, essa organização, essa administração mais bem feita, ela gera o que eles chamam em inglês de win-win, que é o ganhador-ganhador, que é o patrão que tem um funcionário que é remunerado de uma forma adequada, não vou dizer que ganhe muito, uma forma adequada, uma forma que seja justa, né? E que além dele receber esse dinheiro, dele receber o salário no fim do mês, ele tem um ambiente no trabalho junto, que não é um ambiente de competição, de fofoca, de um jogando o outro para fora da raia para poder ocupar o seu lugar. Então essa questão da qualidade de vida enquanto você está trabalhando, então são 2 formas de remuneração, né, Rafaela? Uma que é o dinheiro, e o outro que é o bem-estar que você tem enquanto você está trabalhando naquele local. Por isso a importância de você pensar em aumento salarial, sim, e óbvio que um funcionário que trabalha com alegria, com satisfação, com bem-estar pessoal grande, ele rende muito mais, ele atrai mais fregueso, ele atrai mais boas energias para aquele local. Então precisamos de melhorar essa qualidade. Agora, alegaram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos e que não era similar a nenhum outro animal conhecido. Isso aí é eu de ressaca. Esse ser baixinho, esquisito de olho vermelho. Vamos embora. No lugar escuro, Desculpa, né? eu não resisti. Mas na época eles disseram que foi encontrado um corpo, que foi analisado. Agora a gente não tem essa certeza absoluta, né? Porque não houve uma comprovação científica que... Mas, de qualquer maneira, esse simbólico, né, para o turismo, para você criar um fato e, a partir desse fato, construir um consumo em torno dele, né, desde que isso não prejudique os outros, né, Júnior? Não é qualquer coisa que você vai inventar assim, mas ele chegou a fazer desenhos dele, né, o de formato, né, eu me lembro bem.
A minha dúvida é zero. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que é só uma questão de tempo para que a gente venha interagir. Porque o número de planetas que existem em condições, inclusive, semelhantes à Terra, e não vão pensar que a única forma de vida é uma vida humana, né? Essa forma nossa, né? Mas o número de astros que existe, o número de sistemas semelhantes ao solar que existe, é tão grande, né, que é uma questão de tempo. E durante anos a gente tem tido, vira e mexe, essas aparições meio inexplicáveis, né, de certas luzes. Algumas são artefatos da Terra, algumas são satélites, mas eu acredito que realmente a criação, a obra divina, não ia se resumir a um único planeta e uma única experiência de vida. Existe, Fernando? De tempo. Eu convivo com esse tema desde muito pequenininho, sabe? E eu acho ele interessantíssimo. Teve um livro famoso que virou filme, Eram os Deuses Astronautas, né? Então eles mostram aqueles tipo campos de pouso aqui no Peru, se não me engano, né? Sim. Então realmente assim, como dizia Shakespeare lá, quase que na Idade Média, né, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Ô doutor, os nossos adolescentes estão adoecidos. Então, Júnior, eu acho que exige uma reflexão e providências, né? A gente tem falado muito com os ouvintes internautas da Itatiaia da importância do controle social. O controle social não é nenhuma forma de dominação, mas sim uma forma de você ter parâmetros, de você ter critérios para que na convivência social o direito de um não prevaleça sobre o direito de muitos. O direito de uma mente perturbada não provoque um desarranjo mental em uma série de pessoas que têm a sua mente equilibrada, né? Então as providências, isso aí é sempre muito questionado, a questão dos tratamentos involuntários, né? Há uma coisa, Rafaela, que é considerada sem cura na psiquiatria, que é a psicopatia ou sociopatia, que são sinônimos, né? A atitude antissocial é aquela pessoa que tem um egoísmo extremo, que tem um prazer em ver o sofrimento dos outros e que tem principalmente uma atitude de autoritarismo, onde ele entende que a opinião dele é a que vale e que o resto tudo não faz sentido, né? Então, nesse caso, a psiquiatria até se recusa a chamar a psicopatia de doença mental, fala que é um distúrbio de caráter, um distúrbio de personalidade, que seria então uma pessoa que tem uma atitude que a gente vai chamar então de uma atitude nociva para com a convivência social e que acha isso muito bom, né? Então, Ju, nas providências, assim, o que deve ser feito? Primeiro, identificado o indivíduo desse, tem que se tomar providência, ele tem que ser tratado com devido respeito, mas também com devido limite, né? Porque se você não coloca limite, isso vai num crescente, e a gente vê isso, os Estados Unidos é um péssimo exemplo disso, né? Daquela liberação de armas, que em vez de fazer só ameaça, a gente vai e mata mesmo. Então nós, enquanto sociedade, não temos que nos proteger, nós temos que ter procedimentos que sejam um tipo de procedimento de cuidado, né? E quando existe o anúncio, porque tem gente que nem anuncia, mas se o sujeito está anunciando, está ameaçando, né? Se identifica, não só olho nele, mas mão nele, no sentido assim, no termo da ajuda, vamos dar uma mão para ele melhorar essa maneira de perceber a vida. Ô, doutor, de cachorro eu já conhecia, as feiras de adoção de cavalo ainda não. Mas é um negócio legal, aparentemente. É um procedimento criativo, né, Júnior? Teve uma época em 2005, 2006, que eu fui secretário de Meio Ambiente em Riacima e a gente tinha esse problema. Principalmente no interior, você tem muitos animais que ou que fogem da propriedade ou que não são bem protegidos e que acabam andando, correndo risco não só de serem atropelados, como de o veículo que o atropela correr risco para os ocupantes desse veículo. Então é uma solução criativa, onde você então faz um perfil desse interessado, para ver se ele tem condição de cuidar desse animal, né? Como a polícia militar, os cavalos que são já tem uma idade avançada, eles não vendem, eles não dão, eles ficam nas fazendas que a polícia militar vai cuidando para reconhecer o trabalho que eles prestaram. Manter esse animal tem um custo, tem toda uma questão, é melhor dar para alguém que quer fazer isso, né? Tem que ter espaço, tem que ter alimento, né? E o papel vamos dizer, do poder público, né, Fernanda? O papel é funcionar como um catalisador. O que é o catalisador, gente? É uma substância que entra na reação química, agiliza, acelera essa reação química e depois sai.
Então, o papel de administração, Fernando, não é um papel, por isso que o governo não pode ser dono de todas as empresas e responsável por tudo. Ele tem que ser um acompanhador, ele tem que ser quem faz um tipo de monitoramento, mas ele tem que facilitar que as coisas ocorram. E se ele traz tudo para si, ele não vai dar conta, né? Então, eu acho o procedimento da prefeitura muito sábio, muito adequado, muito criativo até, né? Porque senão houve um tempo em que se abatia esses animais, entendeu? Falei assim, ó, não apareceu o dono, passa o cerol. E eu né? acho- Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sexta-feira. O pessoal encontra o senhor como? Ah, então me encontra na Itatiaia, sextas-feiras. Ah, ele tá fugindo. Ele sempre foge. Não, e como tem, né, como os programas ficam gravados no YouTube, né, basta você entrar, ver a data, né, a minha presença na sexta-feira, né, e quero deixar aqui, Júnior, uma mensagem para os ouvintes internautas. Amanhã é dia 1º de abril, dia da mentira, então quero fazer aqui um pedido que a gente possa cada vez mais mentir, cada vez menos, né, porque essa é a forma de contribuir para um mundo melhor. Felicidades, até em breve.